Pessoal, enquanto a extrema-direita grita corrupção todo santo dia, o que a Polícia Federal está revelando agora é um escândalo financeiro de proporções gigantescas. E, curiosamente, cercado por empresários, lobistas e influenciadores que orbitam exatamente esse mesmo campo político. A Polícia Federal ampliou o cerco contra as fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master. A segunda fase da Operação Compliance Zero escancarou um esquema sofisticado de manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta que pode ter movimentado até 12 bilhões de reais. Com autorização do Supremo, a PF cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em 5 estados, bloqueou bens que passam de 5,7 bilhões de reais e voltou a mirar nomes de peso do mercado financeiro. Não é conversa de rede social, não é narrativa, é investigação. É dinheiro rastreado, é operação em campo. O esquema, segundo a PF, inflava artificialmente o patrimônio do banco com carteiras de crédito fictícias para tentar viabilizar a venda ao BRB, uma engenharia financeira digna de manual de fraude. Entre os alvos estão Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, preso tentando embarcar para Dubai; Nelson Tanuri, velho conhecido por negócios em empresas quebradas, e João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora REAG, já investigada por conexões com o PCC. Até o pai de Vorcaro entrou na mira por suspeita de ocultação de patrimônio. A PF encontrou dinheiro vivo, carros de luxo, relógios caros, armas e uma estrutura inteira montada para esconder ativos e confundir autoridades. E como se não bastasse, a investigação também aponta algo ainda mais revelador: influenciadores pagos para atacar o Banco Central e tentar deslegitimar a liquidação do Master. Pelo menos 46 perfis teriam participado dessa campanha coordenada. Ou seja, enquanto bolsonaristas fingem indignação moral na internet, o que aparece nos bastidores é um rastro de dinheiro, manipulação, lobby e desinformação profissional. E agora, para deixar tudo ainda mais claro, vamos mostrar a jornalista Daniela Lima explicando esse escândalo com todos os detalhes. Sem grito, sem fake news, só fato, documento e investigação. Segundo suspeita a Polícia Federal, são Nelson Tanuri, é um grande investidor, um empresário, então Nelson Tanuri, e o João Carlos Mansur, que é o dono da REAG, uma empresa que já havia sido alvo da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro, inclusive para uma organização criminosa aqui do estado de São Paulo. Então esses são os dois maiores e os dois principais investidores no alvo da Polícia Federal. Atenção você que está aqui com a gente na TMC, 8h16, são 42 mandados de busca e apreensão que estão relacionados ao Banco Master, tá? Além do dono do Master, que volta a ser alvo da PF, Daniel Vorcaro, o pai dele, Joana e Felipe, é alvo da PF também. E aí, por que o pai dele se torna alvo da Polícia Federal, o pai de Daniel Vorcaro, dono do Master? Porque a PF suspeita e o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, entendeu que há indícios suficientes de que Vorcaro transferia bens que ele comprava para a família para dissimular os ativos do Master. Então, o Vorcaro arrasta a família dele para o centro dessa investigação. A decisão do ministro Dias Toffoli, que autorizou essas 42 operações de busca e apreensão hoje, tocadas pela Polícia Federal em 5 estados, será tornada pública até o meio-dia, quando todas as ações da PF devem ter se encerrado. Então, de novo, né? Daniel Vorcaro, dono do Master, o pai dele, Henrique Vorcaro, foi arrastado para o centro dessa investigação porque há suspeitas e indícios, e o Supremo entendeu que elas são suficientes para justificar a batida da PF, de que Vorcaro transferia bens para os pais para poder esconder mesmo das autoridades ativos, ou seja, dinheiro, patrimônio, e que seria para ressarcir aqueles que investiram de boa fé no banco, achando que ele teria condições de pagar os dividendos que ele vendia na rua das autoridades. Porque o que está acontecendo nesse momento é o Banco Central
fez uma intervenção no Master, liquidou o Master, vai pagar os investidores com fundo garantidor de crédito que tinham até 250 mil ali nas carteiras do Master, as pessoas físicas, mas existem outros investidores que terão de ser ressarcidos com os bens do Master e do dono do Master. E aí o que a PF diz? Que o Daniel Vorcaro, passava bens que ele tinha para a família para poder tirar da mira das autoridades ou das mãos das autoridades esses bens que hoje podem ser usados para ressarcir os investidores de boa-fé do Master. Então, além de Nelson Tanuri, um grande investidor do Master, José Carlos Mansur, que era dono da REAG, uma gestora de fundos da Faria Lima, também é alvo da Polícia Federal nesta quarta-feira, dia 14 de janeiro. São, de novo, então, 42 mandados de busca e apreensão, e o Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, que é responsável pela apuração, determinou o bloqueio de valores de bens que superam 5,7 bilhões. Se a gente for pensar aqui, Joana e Felipe, devolvendo para vocês, para a gente poder interagir um pouquinho, na primeira fase da Operação Compliance Zero, eram investigados montantes da ordem de quase 12 bilhões de reais. Agora, valores que superam 5,7 bi. Ou seja, estamos falando de algo que gira na casa dos 16, 17 bilhões de reais num banco que tinha ali, digamos, muita fama e fazia muito barulho na Faria Lima. Para fechar, os mandados estão sendo cumpridos em 5 estados: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Por quê? E aí eu trago para vocês aqui uma apuração baseada na representação do Ministério Público Federal, a qual eu tive acesso, que levou Daniel Vorcaro para a cadeia pela primeira vez, tá? No Rio de Janeiro, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro colocou investiu no Master mais de 970 milhões de reais. De quê? Fundos de servidores públicos. Ou seja, o fundo dos aposentados do Rio, o dinheirinho que serviria ali para remunerar as pessoas que trabalharam no serviço público e que, depois de aposentados, receberiam esse valor corrigido. Esse dinheirinho ali foi investido no Master. Estamos falando de 970 milhões. E, segundo a investigação, esses repasses, digamos assim, esse investimento de servidores públicos por meio dos governos estaduais ajudou o Master a maquiar, a dissimular a sua falta de liquidez, ou seja, a falta de dinheiro, de grana para poder bancar mesmo, devolver para aqueles que colocavam suas economias lá, os seus valores corrigidos, segundo o banco prometia. De novo, a decisão vai ser tornada pública ainda hoje. A investigação está a cargo do ministro Dias Toffoli e nós vamos acompanhando aqui ao longo da nossa programação. Joana e Felipe.